Olá! Hoje nós vamos tratar nessa aula sobre as controvérsias sobre as políticas de ações afirmativas. Na verdade, o nosso tema, que é o último tema a ser tratado nesse curso, é uma reflexão e alguns questionamentos sobre as ações afirmativas. E a ideia é que a gente consiga refletir ao final desse debate que as ações afirmativas, elas não podem ser discutidas no campo de sou contra, eu sou a favor, mas elas têm que serem debatidas num processo de construção histórica que traduz a realidade brasileira num contexto de desigualdade e que a raça, a questão racial, é um dos elementos que explica e que estratifica esse processo de desigualdade. Então nós já vimos na aula anterior que a raça é um elemento de estratificação social, é um elemento de produzir oportunidades ou de negar oportunidades para aqueles que são identificados como negros e aí aqueles que se auto-identificam como pretos e pardos. Logo, foi preciso se discutir, foi preciso se implementar no âmbito do Estado brasileiro políticas afirmativas para corrigir esse processo de desigualdade que se constituiu historicamente na própria formação da sociedade nacional. Então, é esse debate que eu quero fazer com vocês e para a gente pensar também as ações de políticas afirmativas para além da sua ação mais visível, que é a política de cotas dentro das universidades públicas. Então, as cotas somente são uma das ações possíveis de políticas afirmativas. Nós temos inúmeras outras. E para que a gente, pelo menos, destaque os elementos principais nesta aula, eu construí uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ele começa no século XIX por uma decisão arbitrária, porque nós sabemos que as lutas e o contexto de desigualdade se constitui quando os africanos são trazidos do continente da África e essas pessoas são escravizadas aqui no Brasil, né? A partir da escravização desses africanos, nós constituímos no século XIX algumas leis na tentativa de colocar fim ao tráfico de escravos, por exemplo, a lei de 1850, né? E algumas outras leis que buscam garantir alguma liberdade no momento que já se discute a questão do movimento abolicionista, que já se tem um processo muito consolidado de resistência daqueles que foram escravizados e que já se discute no século XIX uma concepção que não se cabe mais nesta sociedade a escravização daqueles que têm sua origem nos africanos. Então a gente tem a lei dos sexagenários, por exemplo, em 1885, e a gente tem a lei do ventre livre em 1871, que se pensa em dar liberdade sexagenária a partir de 65 anos, e a lei do ventre livre, que não se constitui numa liberdade de hipótese nenhuma, porque os filhos, os negros que nascem a partir de 1871, nascem supostamente livres em mães que são cativas. Então não há de fato nenhum tipo de liberdade aí. E oficialmente o Brasil, que é o último país a abolir a escravidão, oficialmente com a Lei Áurea de 1888. Esses são marcos para a gente perceber no âmbito do Estado o que efetivamente foi constituído, o que efetivamente foi feito, né, pelas políticas públicas para se inibir a questão da escravização dos negros e particularmente para se garantir a igualdade a esses negros, mas que a gente não percebe, portanto, nesse período, no século XIX, nenhuma política de reparação, nenhuma política de inserção dos negros e das negras, pelo menos para corrigir, né, um período de escravização, um período que não foi permitido que essas pessoas se tornassem cidadãos de direito, e aí quando oficialmente ganham esse status jurídico de igualdade diante dos brancos, o Estado não desenvolve ações, não desenvolve políticas para entregá-los na sociedade. Então, digamos, foram alguns elementos que eu trago, porque são elementos constituídos pelo Estado brasileiro nesse processo de fim do Estado monárquico e início do Estado republicano no Brasil, que se dá a partir de 1889. No desenrolar dessa sociedade, desse negro e dessa negra livre, o que efetivamente nós temos, e aí nós temos diversos estudos, uma produção imensa, principalmente de pesquisadores e pesquisadoras negras, que mostram como as primeiras décadas dos
século XX foram extremamente adversas, esses negros e essas negras que vão ser inseridos de uma forma subalterna, de uma forma descriminalizada na sociedade, a ponto de que esse trabalhador livre, o negro, ele vai ser preterido em nome daqueles trabalhadores imigrantes que vêm para o Brasil, e se adota a política de embranquecimento, se adota a política de estimular terras para os imigrantes, porque junto com a tentativa de ocupação de determinadas regiões, como a região sul do Brasil, né, de ocupar aquela região, o estímulo à vinda dos imigrantes também é uma forma e é uma estratégia do Estado brasileiro de embranquecer sua população e, portanto, diminuir a cor negra que predominava devido a tantos séculos de escravização dos africanos. Logo, o que nós temos na luta dos diversos movimentos negros na década de 70, na década de 60, na década de 70, são diversas lutas, primeiro para demonstrar o grande preconceito que todos os descendentes dos africanos, todos os descendentes dos que foram escravizados vão sofrer, inclusive em uma classificação subjetiva da sua inferiorização, né, de demonstrar nesses diversos espaços a inferiorização que foi dada para a negritude, e demonstrar também que a história, a suposta mistura de raças na nossa realidade, ela nada mais é do que uma forma de disfarçar, de dissimular o nosso racismo e dissimular o lugar de inferiorização que foi colocado à população negra. Então, quando a gente chega em 1980, essa discussão, essas denúncias do movimento negro, ele vai ganhar, digamos, um outro tom, porque essas reivindicações vêm para dentro do Estado e vêm pressionar o próprio Estado brasileiro e também fazer com que a própria sociedade civil e suas diversas organizações, inclusive a esquerda da sociedade brasileira, a organização e a constituição do movimento de esquerda da sociedade brasileira, no processo de redemocratização do Brasil, que se reconheça que a questão racial ela é estruturante no processo de desigualdade do Brasil. A desigualdade do Brasil não só se constitui pela grande concentração de renda que historicamente constituiu esse país. A desigualdade no Brasil também se constitui, né, estruturada nas relações raciais, nas relações de inferiorização da população negra e de, portanto, de se dar menos oportunidade a essa população. Tanto que nós temos, na década de 80 ainda, um discurso muito forte no campo político de reparação das desigualdades, de uma reparação que o Estado brasileiro tem em relação à sua população e à contribuição da população negra na sua formação social e econômica, né? Então, esse discurso e essa mobilização dos movimentos negros traz uma pressão no âmbito político, de políticas públicas muito forte a partir da década de 80. Mas é na década de 90 que efetivamente essas pressões começam a ter, digamos, resultados mais efetivos, né? E essas pressões começam efetivamente a trazer, digamos, resposta mais imediata no campo da educação. Tanto que a ideia de que a educação é um caminho para superar as desigualdades, isso é reforçado inclusive pelas agências internacionais, né? E essa concepção da educação como um elemento para superar as desigualdades faz com que se também discuta que essa educação ela tem que expressar a diversidade da formação do povo brasileiro e se traz dentro dos currículos educacionais, dentro dos parâmetros curriculares nacionais, a questão da pluralidade cultural, né? Esse é um primeiro, digamos, ganho dessa luta política do movimento negro, que é se reconhecer oficialmente que nós temos uma pluralidade cultural e, portanto, essa pluralidade cultural ela tem que ser incorporada na formação dos estudantes para que eles se auto-reconheçam e tenham orgulho da sua identidade, inclusive da sua identidade negra. Então, você, ao mesmo tempo que tem uma luta política de trazer ações que precisam ser adotadas pelo Estado brasileiro para modificar esse quadro de desigualdade, você também tem uma luta no campo subjetivo e no campo social de se valorizar elementos da cultura negra e de trazer o reconhecimento da contribuição da cultura africana para a formação cultural do Brasil, para além dos estereótipos, para além da folclorização, mas de criar de uma forma positiva a identidade dos negros e das negras. Essa construção dessa identidade dos negros e das negras e essa luta e essa tentativa de racializar as questões brasileiras, mas racializar no sentido de demonstrar que elas é um elemento de estratificação, ela é um elemento
que estrutura e perpassa todos os processos de desigualdade do Brasil, elas terminam tendo uma visibilidade muito forte com a Conferência Nacional contra o Racismo, que primeiro tem essa conferência no Rio de Janeiro, na Universidade UFRJ, em 2001, que vai desaguar na terceira Conferência Internacional contra diversas formas de preconceito, de discriminação, inclusive o racismo, em Durban, que é uma conferência mundial. E, a partir dessas conferências, se constrói, de fato, um alinhamento nos diversos movimentos negros da nossa sociedade, diversas outras organizações da nossa sociedade, de se lutar e de se reivindicar por ações de políticas afirmativas dentro do Estado brasileiro e, principalmente, de se modificar uma estratificação que histórica na sociedade brasileira, que era a negação, que era a exclusão dos negros dentro do ensino superior. Então, a Conferência de Durban, ela é um marco no sentido do próprio país, que é signatário da ONU, né, admitir que ele precisa desenvolver políticas públicas para dar conta e corrigir essas desigualdades. Então, a partir daí, há um consenso, inclusive, dentro do MEC, com algumas instâncias do governo, ainda do governo de Fernando Henrique, de reconhecer a necessidade de implantar ações afirmativas. E o que são essas ações afirmativas? Porque até hoje esse é um conceito extremamente polêmico, né, e que não se dá para fazer uma discussão simplista, e as ações afirmativas, elas não são privilégios do Estado brasileiro, neste momento mais recente, assim como não foram privilégio do Estado, por exemplo, americano, que são os exemplos mais debatidos no Brasil, que as ações afirmativas foram implementadas nos Estados Unidos, né? Isso já há bastante décadas atrás. As ações afirmativas, inicialmente, elas são discutidas no campo de ser ações reparatórias, de compensação, mas hoje se discute no sentido que são ações necessárias para corrigir desigualdades, e essas desigualdades não precisam ser e não são só raciais. Essas desigualdades podem ser de gênero, pode ser de deficiência física, pode ser de origem nacional, né? A xenofobia é uma outra forma de discriminação muito presente, por exemplo, no continente europeu. E essas ações afirmativas, então, buscam atender segmentos que sofrem esses tipos de discriminação. No caso brasileiro, a raça é um elemento de hierarquização, de estruturação das desigualdades, portanto, as ações afirmativas aqui são apresentadas e discutidas com a questão racial. Não só de apresentar as ações afirmativas dando ênfase às desigualdades econômicas, porque isso historicamente é reafirmado por diversos governos, inclusive por governos identificados com a direita. As ações afirmativas, elas têm que ter a questão, o cunho racial, porque uma das formas de se reproduzir a discriminação aqui no Brasil é a questão racial, e nós já dissemos anteriormente que a desigualdade tem cor no Brasil e é a cor preta. Então, as ações afirmativas, elas são esse conjunto de ações que podem ser no âmbito público, mas você também pode ter ações afirmativas no âmbito privado, que buscam corrigir essas diversas desigualdades e que, na nossa realidade, tem a questão racial como o grande mote para serem desenvolvidas. Em outras realidades, em outros países, tem outros elementos que são norteadores das ações afirmativas. Então, a partir de 2001, começa a se fazer essas discussões de políticas de ações afirmativas, principalmente no âmbito do Estado brasileiro, e para modificar uma realidade que reproduz essa divisão de classe que nós temos, que é efetivamente o acesso ao ensino superior nas universidades federais. Antes da gente conseguir efetivamente modificar e trazer essa população excluída para dentro das universidades federais com um número mais significativo, em 2003 tem ganhos, né? Começa a ser um governo identificado com as lutas e com as reivindicações dessa comunidade mais excluídas. O governo de esquerda, o governo Lula, em 2003, então cria uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, cria a CEPI e também cria a SECADI, que está dentro do MEC, que é a secretaria que vai trabalhar a diversidade, uma secretaria responsável por trabalhar a diversidade e incluir esses segmentos que estiveram ausentes, principalmente no ensino superior. Então, é dentro dessa secretaria que se pensa educações, programas específicos, como a educação do campo, como a educação quilombola, e dentro dessa secretaria, sim, também vai se pensar políticas
que permita essa população se manter dentro das universidades. Um outro destaque para a importância do ano de 2003, além da SECADI dentro do MEC e da própria CEPI, que é a Secretaria com status de ministério, criado no governo Lula em 2003, é a criação da Lei 10.639, que impõe, né, que altera a LDB, 2 artigos da LDB, não é uma lei apartada da LDB, é uma lei dentro da LDB, que faz uma alteração à LDB, que traz aí a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história dos descendentes e da cultura africana. Então, a Lei 10.639, ela não pode ser discutida fora desse contexto de ações afirmativas, porque ela é uma ação que também expressa as ações afirmativas, ou seja, é o reconhecimento do próprio Estado que, para além de dizer que nós temos uma pluralidade cultural, é preciso de uma lei que desenvolva determinadas ações para que se assegure e se garanta a formação desses estudantes com o conteúdo que está descrito na Lei 10.639, que depois, no ano de 2008, ela vai ser alterada pela Lei 11.645, que incorpora também aí a contribuição dos indígenas na nossa formação econômica e cultural, né? Como nós estamos efetivamente aqui dando conta das reivindicações da população negra, eu trouxe como maior destaque a criação dessa lei. Pensando aí, basicamente, fazendo uma reflexão dessas políticas afirmativas nas instituições públicas de ensino superior, nas universidades federais principalmente, é criado de 2005 a 2008 o Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas instituições de ensino superior. Esse programa, ele efetivamente é voltado para as instituições públicas e a partir desse programa começa a ser a discussão massiva nas universidades públicas, a incorporação de políticas afirmativas de acesso a esses estudantes que historicamente tiveram seu acesso negado por um processo de seleção que os excluía devido às desigualdades que foram majoritariamente criadas historicamente na nossa sociedade. Então, esse programa, ele permite essas reflexões e ele permite, então, que as facetas das universidades públicas comecem a ter uma expressão mais plural, uma expressão mais de diversidade. Quando eu lembro que eu entro na universidade em 93 e que em inúmeras turmas eu olhava dentro das salas de aula na UFBA e em inúmeras turmas eu só identificava a mim mesma como negra. Hoje a gente sabe que nós temos uma outra faceta das universidades federais, uma outra representatividade que expressa muito mais essa pluralidade do nosso povo, né? Então, essa questão dos programas de ações afirmativas, efetivamente, nesse período, é uma ação que deve ser identificada nessa luta de discutir com a sociedade, mas de demonstrar que as ações afirmativas são necessárias, mas são necessárias no sentido de que você não vai ter um presente diferente do que nós temos, que ainda os negros e as negras ocupam os indicadores mais negativos, os indicadores com menores probabilidades de mobilidade social, se não tivessem acesso ao ensino superior, que efetivamente essa qualificação, o ensino superior, é um elemento de mobilidade, é um elemento de possibilidade que foi negado historicamente a essa população. Então, reconhecer esse programa. O outro elemento é que já em 2009 tem uma discussão muito presente a partir daí, que é a universidade como direito universal da humanidade. A universidade, ela é um direito de todos e todas que assim queiram, mas que infelizmente a sociedade brasileira não o garante e ainda que venham as ações de políticas afirmativas, esse direito ele não foi estendido a todos e a todas, mas é um direito que é reconhecido, que ao mesmo tempo que contribui para fortalecer as lutas e as reivindicações das populações negras ao serem inseridas dentro dessas universidades, terem acesso às universidades, coloca uma discussão muito presente que é a questão da política, das ações de políticas públicas serem universais ou serem focalizadas. Porque como a universidade é um direito universal, quando você cria programas de reserva de vagas para determinado público, e aqui no nosso estado brasileiro, um público que são identificados como negros,
ou seja, da raça negros pardos, os pretos e os pardos, ao reconhecer, ao fazer essa reserva de vaga, começa-se um discurso que, portanto, você está ferindo princípios constitucionais e você está ferindo princípios, inclusive, que concebem as políticas públicas a partir da sua vertente, a partir da sua aplicação universal. Ou seja, é uma política focalizada porque ela está sendo destinada a um determinado segmento. E ela é uma política para determinado segmento, e essa política é determinada para determinado segmento porque ela busca possibilitar uma mudança estrutural de desigualdade, que essa mudança, ou seja, o acesso dessa população negra à universidade, se pretende que no futuro não se tenha que ter políticas segmentadas, políticas focalizadas para que se garanta um direito que é universal. Então, as ações afirmativas, elas são concebidas como uma ação que tem um determinado período, um determinado tempo para ser aplicada. Então, entendendo dessa forma a política afirmativa como uma política destinada a segmentos que historicamente tiveram situações de adversidade e essas situações de adversidade persistem por um passado histórico de desigualdades, que traz essas desigualdades para o presente, a luta pelo acesso das universidades não fica restrito somente ao acesso. O acesso é uma estratégia, tem uma outra grande luta, inclusive é uma luta que todos nós estamos chamados a abraçar neste momento, que é a luta da permanência. Então, você não vai modificar a realidade dessa população, filha de trabalhadores, com poder aquisitivo muito baixo, que adentra as universidades públicas, principalmente as universidades federais, só garantindo o acesso pela reserva de vagas, pela questão das cotas. Até porque as ações afirmativas não se limitam às cotas, não se limitam às reservas de vagas. As ações afirmativas, elas são mais amplas, por exemplo, o ProUni, o FIES, todos esses programas que buscam inserir uma população marginalizada do ensino superior são ações de políticas públicas. Agora, ao fazer uma reserva de vagas, principalmente em cursos elitistas, que historicamente não tinham a presença de negros, traz com que o status quo do segmento branco, que era atendido majoritariamente por essas universidades, traz uma discussão para a sociedade e traz a discussão que inclusive começa e tem muita força até hoje no meio ambiente, no meio acadêmico, que é a questão do mérito. Como se a questão do mérito tivesse constituída independente das condições materiais de existência, e nós sabemos que não é assim que se constrói o mérito. Então, o acesso, ele é garantido hoje, constitucionalmente, inclusive, a questão das cotas, mas não podemos discutir as ações afirmativas somente pela questão do acesso. A permanência é um dos grandes problemas, um dos grandes desafios que nós temos. Inclusive, a permanência qualificada desses estudantes para que eles possam demonstrar a sua potencialidade, possam demonstrar que essa política tem um retorno que não é um retorno pessoal, individual, é um retorno para a sociedade brasileira, porque ela possibilita uma mudança estrutural dessa sociedade, possibilita que segmentos que efetivamente tinham um futuro muito pouco auspicioso, esse futuro passa a ter algumas possibilidades mais concretas, porque eles vão adquirir o ensino superior, vão adquirir uma formação mais qualificada. E isso, se os programas de permanência efetivamente forem garantidos e forem assegurados, o que é uma luta, porque o que efetivamente nós temos dentro das universidades federais é o acesso garantido. A permanência continua sendo um grande dilema, né, para esses estudantes que adentram dentro das universidades e que inclusive são estigmatizados porque adentram como cotista. Então, acho que cabe a nós, todos educadores e principalmente os professores da educação básica, de apresentar a discussão das cotas como uma das ações possíveis das ações afirmativas, mas que as nossas lutas não podem se limitar pelo acesso, não podem se limitar pelas reservas de vagas, não que isso não seja importante, isso é importante, só que nós já mudamos os retratos das universidades federais e agora nós precisamos lutar por uma permanência de qualidade, porque boa parte dessas famílias, desses que adentraram pelo sistema de cotas, não tem condições de assegurar uma educação com qualidade no ensino superior, daquilo que é demandado de dedicação para você ter efetivamente um ensino superior que possa fazer diferença na vida de negros e de negras que estão rompendo com esses diversos sistemas de preconceito, de desigualdade e de discriminação. Então, temos sim que problematizar as ações afirmativas.